Vai. Não, eu ia fazer uma piada. Ah, foi vendo o volume. Por que eu tava... Você sabe que eu não vou fazer isso, eu não vou dizer isso. Não, eu achei uma boa, É uma boa ideia. Eu achei boa. Você quer mesmo fazer isso? Eu achei boa. Ah, foi ver o volume, por que não tava ouvindo, né, Mano André? Uhul! E aí, galerinha, estamos todos aqui sorridentes, felizes, porque tá saindo do forno o primeiro episódio do Senta Que Lá Vem História. E qual que é o tema, Hector? Hoje é um tema muito batido, muito cobrado pelos vestibulares, que você já viu com certeza. Grécia Antiga. Solta a vinheta. Então, galerinha, antes de tudo, é bom a gente aprender a se situar um pouquinho do tempo para saber de onde que a gente está falando. Primeira coisa que a gente tem que pensar, Grécia Antiga, onde no tempo ela está localizada? Você deve lembrar que a divisão tradicional de períodos da história contempla Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Né? A Grécia Antiga, esse período que a gente vai estudar, está ali no que a gente chama de Antiguidade, Idade Antiga. Né? E a primeira coisa que a gente tem que saber da Grécia Antiga é que ela não é formatada, né, Teteus, como a Grécia que a gente tem hoje, por exemplo. Você deve estar ouvindo muitas notícias sobre a Grécia, a crise da Grécia, o calote da Grécia na dívida externa. Não é essa Grécia que a gente está falando. A gente está falando de uma outra conformação, uma outra formação geográfica e política e econômica. É isso que você tem que saber, ter em mente nesse primeiro momento. E o que seria essa Grécia? Como que funcionaria? Ela é basicamente um emaranhado de terras. É uma palavra bonita para dizer que é terra pra caramba. É tipo muita terra, muita terra. E essas terras, elas são descentralizadas nesses povos, beleza? E lá viviam diversos pequenos reinos que eles habitavam nessa Grécia, nesse território grego. Tem até aquela música, né, Teteus, pra esses povos, acho que é aquela... Como os Zaqueus, eu quero subir... Brincadeira. Você deve saber, ou se não sabe, a gente vai te falar, que o período da Grécia Antiga, que existem... Quantos períodos? Quantos períodos, Thiago? 2! Não é 2, 5, porque eu falo em números romanos, tá? 5 períodos. 5 períodos que a gente tem que saber da Grécia. Primeiro período, período pré-homérico. Segundo período, período homérico. Terceiro período, o período arcaico. Quarto período, o período clássico. E quinto período, o período helenístico. Cada período desse vai ter vão ter várias características próprias. E é isso que a gente vai estudar com mais calma agora. O primeiro período deles é o período pré-homérico, tá? Ele vai do século 20 até o século 12 a.C., né, Hector? Vale destacar também que nesse período pré-homérico, a tradição era uma coisa muito forte, né, Hector? Então essas sociedades, esses pequenos reinos que viviam espalhados nesse emaranhado de terras, eles compartilhavam o seu cultivo de terra, beleza? Então eles compartilhavam seus alimentos. Então as pessoas plantavam e ajudavam o amiguinho, que ajudava o amiguinho, e todo mundo ficava de barriga cheia e ficava feliz. Basicamente isso. O problema, aí você me pergunta, professor, por que isso daí não deu certo? De uma hora ou outra você sabe que a humanidade é zica. A humanidade gosta de tretar. Esse pessoal vai tretar. Meu, ó, só pensar assim, que são alguns pedaços de terras, tá? Então tem muita gente, então tem muita criancinha pançudinha com muita fome. E essa comida que está sendo compartilhada, as famílias estão aumentando, e essa proporção de terras, ela continua a mesma. E uma das soluções que eles acabaram achando foram migrar para outros territórios, tá certo? Então aí que começou a se espalhar, essa Grécia começou a crescer um pouquinho, né, Hector? E eu acho que a gente não precisa desmiuçar muito mais esse período pré-homérico. Você tem que saber que é um período onde muitos povos estão em comunhão, às vezes em conflito, e que a principal atividade é a agricultura, sem dúvida. Né? Então é isso que a gente tem que saber sobre o período pré-homérico. Não muita coisa. E vamos falar um pouco então do período homérico, né? Que é um período do qual o historiador conhece muito mais, muito por conta de duas obras do poeta Homero, né? Do poeta e escritor Homero. Por isso o nome de período homérico. As duas obras, Teteus, Ilíada e Odisseia. Né? Uhum. As obras de Homero, então, como o Hector falou, são a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada vai falar sobre a guerra de Troia, tá? E a Odisseia vai falar sobre a volta de Ulisses, a cidade de Creta.
Claro, pessoal, que essas obras, nelas não estão contidas a verdade absoluta, a descrição de como os fatos aconteceram em realidade, né? O historiador, ele sempre busca suas fontes, busca encontrar vestígios do passado, muito através das entrelinhas. Claro que essas obras não dizem a verdade, mas elas nos trazem muitos elementos interessantes para entender a sociedade desse período, né? Beleza. E nesse período homérico, foram lá que se começaram as polis. Elas começaram a tomar forma. Então lembra aqueles povos que migraram, que saíram daquele conjunto de terras, tá, e começaram a se espalhar por essa Grécia. Então você me pergunta, o que é a polis? A polis, pessoal, você tem que entender que é uma conformação política, uma conformação administrativa. Como os povos, a partir desse período, vão começar a se organizar, tá? Então a polis é um nome grego para o que a gente chama, em português, por exemplo, de cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É uma unidade administrativa isolada e autossuficiente. Então você não vai ter, por exemplo, como a gente tem aqui no Paraná, Curitiba, Ponta Grossa, todas congregadas em um estado. As polis, elas são independentes entre si, né? É nesse período homérico que a polis vai começar a se desenvolver. Essa unidade administrativa vai começar a aparecer e vai ser consolidada no próximo período, que é o período arcaico. Isso. E dessas cidades que a gente pode destacar, elas começam a tomar uma maior notoriedade, né, Hector? Seria Atenas e Esparta já nesse período arcaico, beleza? Então o período arcaico, né, ele vai do século 7 até o século 5, ainda antes de Cristo, beleza? Atenas e Esparta, Atenas muito lembrada como a polis da política, a polis da educação, e Esparta como a polis da guerra, a polis do militarismo. É muito importante que a gente esmiúce, que a gente desenvolva muito bem as características dessas duas polis, que são as principais, Atenas e Esparta. Então vamos começar por Atenas? A sociedade de Atenas, vocês provavelmente devem ter visto nas suas escolas, no seu cursinho, aquele triângulozinho básico, e é importante pra gente entender mais ou menos como que funciona dessa constituição dessa sociedade, beleza? Então, na base desse triângulozinho seria os escravos, beleza? Que basicamente eles não têm direito algum, como as mulheres. Então, em Atenas, as mulheres e os escravos, eles eram destituídos, eles não tinham direito político nenhum. No meio desse triângulo, como a gente estava falando aqui, ficam os comerciantes e os artesãos atenienses, beleza? Então a galera que trabalhava em algum pequeno comércio ou fazia algum tipo de artesanato ficava no meio dessa pirâmide, e vale destacar que eles eram maioria em Atenas, beleza? O topo dessa pirâmide é composto por aqueles reais detentores do poder, né? Os verdadeiros cidadãos. A gente já vai falar sobre democracia ateniense e vai melhorar isso. Vale a pena destacar também que em Atenas eles utilizavam a escravidão étnica, beleza? O que seria essa escravidão étnica, mais ou menos? Basicamente, quem não era grego era bárbaro e merecia ser escravizado. A gente vai pensar em o que é um bárbaro. O que é um bárbaro? Aquele cara barbudo, aquele cara rude, aquele cara que usa a camisa do Iron Maiden e é cabeludo. É o Thiago! É o Thiagão, gente. Chega lá, O Thiagão seria um perfeito exemplo de bárbaro que você imagina. Meu Deus! Vai embora, Thiago. Mas não, galera. Não. Bárbaro são basicamente aqueles que não são gregos, tá? Então quando a gente imagina bárbaro, a gente já imagina aqueles caras rude, assim, tipo Thiagão, ogro, grosso. Mas não, era basicamente quem não era grego, né, Hector? É interessante a gente observar, né, Teteus, que para nós que estudamos história, é importante perceber que os gregos tinham esses povos estrangeiros como bárbaros, como rudimentares, como atrasados. A gente tem que saber isso. Mas não quer dizer que a gente entenda esses povos como rudimentares e atrasados. Não ser eu. Não é isso? Ao seu Thiago. Porque são culturas diferentes. São culturas diferentes e a gente sabe, ou se não sabe, está aprendendo agora, que cultura não tem uma escala valorativa. Não há uma cultura melhor ou mais desenvolvida que a outra. São apenas diferentes, né? Beleza. Vale a gente salientando aqui também na parte de Atenas que eles eram ótimos comerciantes. É interessante observar também que pela sua localização os atenienses conseguem desenvolver uma marinha, né? Eles conseguem se lançar aos mares e fazer dessa atividade uma atividade muito desenvolvida. Bom, por último, talvez o aspecto mais importante, como o Hector já falou aqui, seria essa democracia ateniense. Primeiro de tudo, né? A gente pensar que nem sempre em Atenas houve democracia. Democracia
é um período mais importante e mais interessante para efeitos de vestibular. Então, o período em que Atenas está sob o regime democrático é o período mais importante de longe. E o que é a democracia ateniense, né? Diferentemente das outras polis, em Atenas o cidadão vai ter direito pleno, mas cuidado, né? A gente tem que pensar no seguinte: o cidadão vai ter direito pleno, mas quem é cidadão? Será que todo mundo é cidadão? Aí que está a jogada. Nem todo mundo é cidadão. Para você ser cidadão em Atenas, você tem que ter alguns requisitos básicos. Tá certo. Então, o primeiro requisito básico de você ser um cidadão ateniense é ser homem. Maior de idade, filho de pai e mãe ateniense. Eles também deveriam ter terras, money, very muita grana. Devia ter muita grana para poder ser cidadão. E outro ponto importante é que o cara deveria ser iniciado. E o que era ser iniciado? Ser iniciado consistia, meu querido, em um ateniensezinho, aquele cara que vai se tornar cidadão, que está se tornando homem, ter como seu prospector, ter como seu mentor, um homem sábio mais velho. Só que, claro, esse homem sábio mais velho iria lhe dar aulas, né, de filosofia, de matemática, né, Sabrina? De algumas coisinhas, né? Só que esse cara também, ele teria que... Como é que a gente diz, né? Né? Em você, né? Enfim, é isso. Você deveria... Cuidado pra bater. Você deveria ser homem, maior de idade, filho de pai e mãe ateniense, detentor de terras. Durante um grande período de tempo, o voto, principalmente, e o poder político era censitário, queria dizer que só os ricos poderiam ter direitos políticos, e você deveria ser iniciado. São esses 5 elementos básicos que você tem que lembrar de democracia ateniense. E com isso a gente fecha Atenas e vai para Esparta. Então, sobre essa sociedade, essa polis, não é polens, é polis, essa cidade-estado espartana, tá certo, Hector? Beleza, piadinha. Pirâmide, galera. A base dessa sociedade, quem que eram? Eram os escravos ou prisioneiros de guerra, beleza? Esse é um aspecto que vale a gente guardar, porque a gente vai retornar depois. Por que eles tinham tantos escravos ou tantos prisioneiros de guerra, tá? No meinho dessa pirâmide ficavam os comerciantes também e os artesãos, que também eram maioria dessa sociedade, beleza? E no topo ficariam os espartanos ou os esparciatas, né, Hector? Que são, como a exemplo do que a gente tem em Atenas, a nata da sociedade, quem detém os direitos de fato, né? Interessante a gente pensar que, ao passo que em Atenas a gente tem uma valorização da política, da filosofia, enfim, da educação, em Esparta a gente vai ter a valorização do lado militar, né? Do lado de guerras, da preparação para guerras. A Esparta é a polis do militarismo. Toda a formação de um espartano vai ser voltada para compor o exército, por esse ideal militarista, não é? Então nesse ponto a gente pode até lembrar do filme 300, então quando tinha lá o Leônidas com 7 aninhos lá, que já tinha tanquinho, que já ia na porrada com a galera. Esparta é uma cidade que cultua essa cultura bélica, né? Então é uma cidade que sai muito na porrada, e eles eram efetivos nisso, eles eram muito bons. Exatamente, até a criação do menininho espartano é interessante. Com 7 anos ele é tirado da mãe. Eu estou falando do espartano mesmo. Os escravos, não, é outra coisa. Com 7 anos ele é tirado da mãe para receber treinamento militar, né? Um verdadeiro espartano deveria saber ser militar. Isso aí. E lá em Esparta, as oligarquias, elas basicamente controlavam a cidade, tá? Mas você me pergunta, professor Hector, o que é uma oligarquia? O que é uma oligarquia? Eu vou te explicar. Me explique. Sabe por quê? Porque muito eu curioso. aprendi lá no Senta que lá vem história. Tá? Oligarquia é o seguinte, vamos desmembrar a palavra. Se a Sabrina puder colocar na tela aqui, ó, oligarquia. Obrigado, Sabrina. De nada. Oligarquia. Você tem que oligo significa poucos. Arquia, poder. Então, o poder na mão de poucos. Você tá vendo? Então, uma pequena parte da população que vai deter o poder. Oligarquias. Tanto que o sistema político de Esparta, ele se congrega em uma diarquia, 2 reis. 2 reis, ok? Um com funções religiosas e outro com funções militares. Outro ponto muito importante que a gente deve observar é o papel da mulher em Esparta. Isso. Em Esparta, enquanto os guerreiros, os homens, estavam
treinando, estavam nas batalhas, estavam saindo na porrada com o resto do pessoal, alguém tinha que tomar conta da cidade. Então a gente pode entender que o papel da mulher na sociedade espartana é muito mais proeminente. A mulher ela tem muito mais presença na sociedade espartana, presença política, enfim, ela é mais valorizada, digamos assim, em Esparta. Eu diria que até um papel essencial, né, a parte da mulher. Claro, a gente pode problematizar isso pensando até que ponto, né, a mulher é importante, porque, veja, ela é considerada importante muito porque ela é a única capaz de dar à luz a um verdadeiro guerreiro, que é o guerreiro espartano. Então você vê como a mulher o papel da mulher está atrelado ao homem, ela tem funções políticas quando os homens não estão na cidade. Ela é importante porque ela dá à luz ao verdadeiro guerreiro. Então até que ponto ela tem um papel mais importante, né, ou ela é mais valorizada. Enfim, os vestibulares costumam cobrar como sim mais valorizado. Beleza. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, vamos trocar um pouquinho de período, beleza? Então a gente está aqui encerrando o período arcaico e está entrando em período clássico, tá? O período clássico vai ficar entre os séculos 5 e 4 a.C. Agora é onde começam as guerras, e aluno, essa galera gosta muito de guerra, né? Aluno é bicho sanguinário. Você começa, você fala os bagulho de política, os bagulho de economia, o aluno tá assim, ó. Guerra! Você fala guerra? O que é? Guerra? Guerra? Até me emocionei aqui. Falou uma papadinha ali, viu? Então, passando, pessoal, desse período em que as polis estão totalmente consolidadas, a gente vai entrar num período muito lembrado pelas tretas, pelas guerras. E essas guerras, principalmente, uma delas que a gente vai falar, guerras entre gregos e persas. Que são as guerras pérsicas ou médicas. Então é bom lembrar que esse nome pode aparecer dessas duas formas, de entre 490 a 448 a.C., beleza? Mas o aluno pergunta, por que guerras médicas? Aí eu te respondo, porque guerras médicas, as armas que eles utilizavam eram estetoscópios, né? Eles tacavam estetoscópio em todo mundo. Não, mentira, tô brincando, não era isso, né? Na verdade era porque todo mundo tinha uma letra muito feia, por isso que é guerras médicas. Também não é por causa disso, me desculpa, não é por causa disso. Volta. Guerras médicas por quê? Os gregos conheciam os persas pelo nome de medos, porque na realidade os persas, em determinado momento da história, eles tomam um outro povo, que é o povo dos medos, tá? E o grego não sabe discernir um do outro, e vai encarar todos os persas como medos. Então, o que eles saíram na porrada? Por que deu motivo dessa treta, tá? Eles estavam disputando a saída do Mar Egeu. O porquê que eles disputavam a saída do Mar Egeu? Lá era o point do rolê. Por que era o point do rolê? O Mar Egeu, ele era ótimo para você conseguir fazer ligações com outros territórios. Então, era um lugar que era muito bom para você fazer comércio, para você ter uma maior distribuição, né, Hector? Exatamente, porque nesse momento, se a gente for pensar, esse pessoal não conhecia muitas terras, né? O mundo estava reduzido para eles, né? O mundo estava reduzido àquilo ali. Se você tem o controle do Mar Egeu, você consegue comercializar com outros povos, você consegue enviar seus produtos a outros lugares. Então o Mar Egeu é muito importante, tá? Por isso, o interesse pelo Mar Egeu. A gente tem que lembrar que nesse período, os persas eles estão querendo formatar um império. E se você quer ter um império, você quer ter muitas terras, né? Então você quer ganhar muitos territórios. E os territórios que os persas ficam de olho grande, os territórios da Grécia, claro. Então um dos fatores para essas guerras, a gente pode lembrar de imperialismo persa. Tá vendo aqui? Imperialismo persa. Tá? É uma palavrinha muito importante para você lembrar. Beleza. E quem que venceu essa guerra? Quem que realmente saiu como vencedor nessa treta inteira? É claro, lembrando nossos queridos espartanos, que também foram muito importantes para essa guerra, para essa porradaria toda, foram os gregos de uma forma geral, beleza? Então eles que acabaram ganhando essa guerra. Acho interessante, Teteus, você falar isso, porque se a gente falou que a Grécia era dividida em polis, cidades-estado independentes, como é que a gente está falando em gregos agora? Parece que todos lutaram contra o persa? Sim, na verdade sim. Quando os gregos se veem contra um inimigo em comum, eles se unem para tentar rechaçar, para tentar expulsar esse inimigo, né? Claro, nas guerras greco-pérsicas ou nas guerras médicas, tanto faz o nome, você tem o povo grego unido, tá? Todas as cidades-estado unido, contra
um inimigo exterior, que no caso é o povo persa. Eu quero destacar para vocês aí duas batalhas importantíssimas nas guerras greco-pérsicas. Primeiro, Batalha das Termópilas, e segundo, Batalha Naval de Salamina. Tá? Batalha das Termópilas. No que consiste essa batalha? Primeiro, a atuação espartana contra os persas. Se chama Batalha das Termópilas porque ocorreu numa localização geográfica, num desfiladeiro que se chamava Termópilas. Né? Termópilas significa desfiladeiro quente. Nessa batalha, você tem uma ação importantíssima dos espartanos. Por quê? Muito embora eles tenham perdido essa batalha, eles conseguem segurar os persas por muito tempo. Eles têm uma ação militar efetiva. Né? Por que eles vão só com 300 homens? Por que eles não foram com mais? Eles estavam num período do ano que é sagrado para eles lá, e eles não poderiam sair com mais de 300 homens. Né? Como que eles conseguem segurar um exército? As estimativas dizem 100 mil, 200 mil persas. Então como que 300 homens seguram por tanto tempo 100 mil, 200 mil homens? A questão é muito mais geográfica. Então você tinha um desfiladeiro muito pequeno, muito estreito, onde cabia em fila 7, 8 homens. Se você tem 7, 8 homens defendendo um exército de 100 mil pessoas, você consegue passar 7, 8 homens por vez. Então cada vez que tinha um embate, era entre 7 espartanos e 7 persas. Claro, os espartanos vão morrendo e vão substituindo e vai acabando as filas. Os persas têm muito mais para recuperar depois. Então, Batalha das Termópilas, atuação espartana liderada pelo Leônidas, tá? o grande chefe militar dessa expedição, Batalha das Termópilas. Enquanto que a Batalha de Salamina vai marcar a preponderância de Atenas. Quando os persas ganham dos espartanos, eles avançam no território grego. E o que os atenienses fazem? Claro, se você é um persa, você vai avançar no território grego e vai tentar ir no coração de Atenas, vai tentar tomar a principal cidade, que é Atenas. O que os atenienses fazem? Eles se retiram da cidade, vão para o mar, porque lembra, os atenienses desenvolvem uma marinha muito interessante, eles sabem navegar. Eles vão para o mar e ganham dos persas no mar. Essa é a Batalha Naval de Salamina, chefiados por Temístocles. Então, a gente vai ter, como resultado das guerras médicas, uma hegemonia ateniense. Porque veja, os espartanos, muito embora tenham lutado bem, perderam. Os atenienses não. Os atenienses conseguem expulsar os persas. Né? Então eles vão ter uma hegemonia, eles vão sair fortalecidos das guerras médicas. Beleza. Então lembra quando o Hector falou lá, um pouquinho antes, que os espartanos e os atenienses, eles não precisavam ser necessariamente os best friend forever, tá? Eles não precisavam ser os melhores amiguinhos, mas em alguma guerra, em alguma batalha, eles acabavam se unindo para sair na porrada, para derrubar esse inimigo em comum, tá? Mas para você ter uma noção, para vocês terem uma noção como eles não eram tão amiguinhos assim, a próxima guerra, que também a gente vai destacar aqui no canal, é a Guerra do Peloponeso, tá? Que ela aconteceu entre 431 e 360 a.C. As guerras do Peloponeso vão marcar um conflito interno entre os gregos. Você viu que nas guerras médicas são os gregos contra um inimigo externo, agora você vai ver grego contra grego. Né? Por quê? Um dos motivos. Lembra que eu falei que Atenas sai fortalecida das guerras médicas? Atenas sai com a hegemonia. Hegemonia é nome bonito para dominação, para poder. Né? Atenas consegue muitos recursos, consegue angariar uma economia muito forte, consegue se formatar numa política muito perene, muito estável. Né? E ela se organiza com outras cidades-estados, com outras polis, em uma liga. Um clubinho, né, com essas outras cidades, que é a Liga de Delos. Só que o problema é que ela vai começar a desviar recursos dessa liga, dessa confederação de Delos. Né? Todos os recursos que essa liga desenvolve, angaria, enfim, tudo mais, Atenas vai usar em recurso próprio, para o bem próprio. Claro, a Liga de Delos, chefiada por Atenas, começa a angariar muitos recursos, começa a se desenvolver e tomar um papel proeminente. Quem que não vai gostar disso? Claro, a outra polis mais importante, Esparta. Esparta vai se contrapor à Liga de Delos, organizando sua própria liga, a Liga do Peloponeso. Sim, então
essas duas ligas, elas começam a disputar essa hegemonia desse mundo grego, tá? Então, é aquela coisa de subir pra cabeça mesmo. Então, com uma maior influência, você tem maior dominância política, tem maior controle sobre as riquezas dessas cidades vizinhas. Então, era importante você ter essa hegemonia desse mundo grego nessa época, né? Exatamente. No conflito entre essas duas ligas, Atenas com a Liga de Delos versus a Liga do Peloponeso chefiada por Esparta, quem sai vencedor, claro, você vai lembrar que Esparta tem uma educação militarista, é boa de porrada, Esparta vai conseguir se sobrepor à Liga de Delos. É válido ressaltar também porque são 60 anos de guerras, assim, então, tipo, é muito tempo, assim, é muito tempo mesmo. É claro que nem sempre a Esparta venceu todas as batalhas, tá certo? Mas no final de tudo, Esparta acabou vencendo a batalha mais importante, né? Ela acabou vencendo a guerra. Então é por isso que a gente gosta de destacar esse fato. Só que a Esparta ganha as batalhas de Atenas e, claro, começa a ter um poder político maior, começa a desenvolver sua influência com as outras polis e começa a fazer o que Atenas estava fazendo, desviar recursos de sua liga em benefício próprio, né? Fez exatamente igual o que Atenas fez anteriormente. E quem vai se contrapor a isso? Uma outra cidade-estado muito importante, que é Tebas, né? Então Tebas vai formar uma outra liga, que não tem um nome especial, mas vai se contrapor a Atenas, né? Tebas chefiada lá pelos generais, pelos Pelópidas e Epaminondas. E vai se contrapor a Esparta e vai ganhar de Esparta. Enfim, o que a gente quer apontar com isso, já deixa você falar, Teteus, que essa é uma guerra interna, uma guerra de dentro da Grécia. E a gente sabe que uma guerra dentro do território fragiliza totalmente esse território, não é? E como você falou, né, Teteus, 60 anos de guerra fragilizam a Grécia por inteiro. Sim, sim. Então, justamente um dos maiores motivos porque Tebas ter vencido Esparta, aquela cidade militar, aquela cidade de uma cultura bélica muito, muito forte, porque foi, como o Hector falou, elas estavam cansadas. Você manter guerra custa muito dinheiro, custa muitas armas, você precisa de muito treinamento militar, precisa de muitas pessoas, precisa de muito matéria-prima para poder fabricar essas armas. Então fazer guerra não é uma coisa muito lá rendável, assim, né? E claro, como resultado dessas guerras do Peloponeso, dessa guerra interna, a gente tem uma Grécia totalmente fragilizada, e se você tem um território fragilizado, você fica vulnerável à invasão de inimigos exteriores. E no caso, quem toma a Grécia, quem vem a tomar a Grécia, é a Macedônia, né? O povo macedônico que vem do norte da Grécia, vem lá por cima, lá por Mileto, com Filipe, e consegue dominar por completo esses territórios da Grécia. Esse período de dominação macedônica, principalmente com o filho de Felipe, que é o Alexandre o Grande, o famoso, é o que a gente chama de período helenístico, que a gente não vai abordar nesse vídeo, né? É assunto para outros vídeos, mas a gente já vai adiantando aí para você, que esse período de dominação da Macedônia na Grécia é o que a gente chama de período helenístico. Então, eu acho que conseguimos fechar esse vídeo com muito calor, muito suor, muita felicidade, muita alegria. Então, muitas lágrimas e sofrimento de mim. Muitas lágrimas e sofrimentos. Então, vamos fazer o fechamento, então. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. A gente quer agradecer vocês aí por essa força desde o começo. Pô, em menos de 5 dias a gente estava aí com 500, 600 curtidas na página do Face. Se você gostou dessa aula, curte, comenta, se inscreve no canal, curte a nossa página lá no Face. Se não gostou, não precisa vassourar, não vai xingar a gente. Pô, comenta aí o que você não gostou, o que a gente poderia melhorar para poder democratizar o ensino, que é esse nosso grande objetivo. Então, poxa, obrigado pela audiência e obrigado pela paciência, por ter conseguido assistir esse vídeo até o final. Esperamos que conseguimos ter ajudado pelo menos um pouquinho aí para entender como que funcionava essa Grécia Antiga. Acompanhe aqui no nosso canal, a gente vai tentar lançar alguns vídeos toda semana, então toda semana vamos tentar manter uma certa rotina, né? Tá válido ainda, tá massa. Outra coisa, pessoal, você tá louco e atrás de um tema que você não entendeu nada, você gostou da nossa explicação e quer que a gente te ensine, manda sugestão na nossa página. Comenta aí, faz um fervo que a gente pode fazer esse vídeo com essa temática. Não pode esquecer também que a gente tem nosso e-mail, certo? Que eu vou botar na descrição do vídeo. A gente também tem nosso inbox da página aberto, que também é legal comentar. Exatamente, sabe? Então,
Então não entendeu alguma coisa que a gente falou, ou viu que a gente falou alguma coisa errada aí, manda um inbox pra gente, comenta no vídeo, enfim. Tenta falar com a gente que os meios de comunicação estão todos abertos. Então é isso aí. Então, antes de fechar o vídeo de vez, rapidão, eu queria agradecer, poxa, essa equipe fantástica que tá ajudando, tá ajudando a gente, porque fazer um vlog dá um trabalhão. Então, obrigado a Gabi, linda e cheirosa, que emprestou a câmera. Chata, a Gabi é chata. Também, mentira, Gabi. Tiagão, que, poxa, tá cuidando da página do Facebook, tá dando todo o suporte aí, o suporte técnico, nosso Bárbaro. O Tiagão fez a participação especial como Bárbaro. Também conhecido como Gengis Khan, vários apelidos da nossa Tiagão. Peludinho, né? Poxa, e principalmente Sabrina, obrigado. Muito obrigado. Sem você. Beleza. Sem então. você. Então vai editar o vídeo, seu Se fuder. Principalmente você, Sabrina, se não é você nessa parada, Não a gente funciona. tava gravando com o celularzinho, sei lá, sem edição, sem nada. Obrigado, sabe? Valeu, gente. Senhoras e senhores, com muita paz do coração. Bom dia, boa tarde. fica gente que vai dar boa, senta que lá tem história aí. É nóis. Falou.